Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteca Film, meu nome é Sérgio Civerli e olha só, hoje é dia de falarmos sobre o primeiro conceito de um carro da Fórmula 1 após 2021. Antes de mais nada, eu recomendo fortemente que você assista a playlist Botecotec. Por quê? Eu vou colocar ela até aqui, ó. Porque eu vou falar de vários termos técnicos que não dá tempo de explicar nesse vídeo. Então assiste a playlist Botecotec, você vai aprender bastante sobre os carros de Fórmula 1 e depois volta para cá. Os carros da Fórmula 1 atualmente perdem cerca de 50% da sua pressão aerodinâmica quando estão em turbulência. O que significa isso? Quando estão seguindo outros carros. E isso impacta fortemente nas disputas da Fórmula 1 porque você não consegue se aproximar o bastante. 50% lembrando só de questão aerodinâmica. Ainda tem superaquecimento de freio, superaquecimento de motor. Então a Fórmula 1 está trabalhando num simulador, é a primeira vez que isso acontece e os números que eles chegaram é que a perda da aerodinâmica de um carro para outro, da pressão aerodinâmica em turbulência, cairá de 50% para 5%. A ideia é simplificar a aerodinâmica do carro para evitar turbulência. E como que essa simplificação vai acontecer? Ao invés de nós trabalharmos com a aerodinâmica na parte de cima do carro, nós vamos trabalhar na parte inferior, usando um conceito muito famoso na Fórmula 1. A maior carga aerodinâmica vai para a parte inferior do carro, ou seja, abaixo do assoalho. Os carros da Fórmula 1 até o ano passado, 2018, trabalhavam muito com o conceito do desvio do fluxo lateral, o famoso outwash, que era justamente tirar toda a carga turbulenta, principalmente dos pneus, para fora do carro. Quando você trabalha com aerodinâmica no carro de Fórmula 1, a primeira coisa que a asa dianteira faz é trabalhar com a questão ou do outwash ou do inwash, mas principalmente do upwash, de jogar esse fluxo de ar para cima. E para evitar que esse fluxo de ar vá muito para a parte de cima do carro, o que acontece? O modelo tem dois dispositivos aerodinâmicos, duas pequenas asas na parte lateral do bico do carro, próximo ali ao cockpit, para ajudar que esse fluxo de ar vá novamente para baixo do carro e trabalhe com o assoalho na parte lateral para conseguir ter uma maior eficiência dos túneis de Venturi. Lá atrás o difusor está mais alto e maior. Para a gente entender por que a Fórmula 1 fez isso, nós temos que lembrar que na época do efeito solo, os carros da Fórmula 1 tinham saias laterais que tinham túneis, os famosos túneis de Venturi por baixo, que aumentavam a velocidade do ar, diminuindo a pressão e assim ganhando mais velocidade. Só que qual o problema? Se uma dessas asas tivesse qualquer tipo de avaria, o carro ficava totalmente instável e isso era muito perigoso. Então o que a Fórmula 1 vai fazer não é trabalhar com as asas justamente para evitar esse problema de sensibilidade, mas sim desenvolver os túneis de Venturi por baixo do assoalho. Então, para ajudar nessa questão do Tire Squirt, evitar isso, ele tem dispositivos aerodinâmicos no duto dos freios das rodas traseiras para evitar que esse fluxo de ar turbulento, que é o Tire Squirt, seja jogado pelo fluxo de ar com maior pressão, e aí essa turbulência do Tire Squirt pode ser jogado por essa pressão mais alta para a área do difusor, que tem uma pressão mais baixa, porque a velocidade do ar é maior, então você pode ter uma turbulência ali. Para evitar isso, existem esses dispositivos nos dutos dos freios para selar essa turbulência do Tire Squirt, principalmente dos pneus traseiros, que são pneus maiores, com a superfície maior, criando um Tire Squirt maior. Outra mudança para ajudar nesse Tire Squirt é justamente o desenho do assoalho lateral, que fica logo abaixo dos side pods, e nós não vemos boards nesses carros de 2021, uma coisa que eu gostei muito, porque o board nada mais é do que elementos que ajudam o outwash, que ajudam na turbulência de um carro para outro. Então o que a Fórmula 1 fez? Ela desenhou um assoalho lateral
bem agressivo que tem uma depressão para ajudar no fluxo de ar a caminhar melhor, principalmente esse tire skirt dos pneus dianteiros serem pegados, redirecionados pelo assoalho lateral, serem redirecionados pela área da Coca-Cola na parte traseira e assim desaparecerem do carro, gerando menos turbulência possível com elementos que eu já falei agora há pouco. Por causa disso, existe uma possibilidade bem grande do assoalho ser uma peça padronizada na Fórmula 1 após 2021. Hoje, as asas dianteiras dos carros da Fórmula 1 têm 5 elementos, mais a end plate e mais a foot plate. Ele tem 3 elementos na asa, mais a foot plate e mais a end plate. A altura da asa parece ser idêntica aos carros da Fórmula 1 atual, tanto a altura da asa pro solo, pro asfalto, tanto em dimensão. Importante dizer que hoje na Fórmula 1 nós temos uma área, então você tem o bico do carro e existe uma área que é chamada de Y250, que não tem absolutamente nada ali. Essa área deve desaparecer em 2021. Então nós não temos mais a criação dos vórtices Y250 que ajudam nessa questão de você ter um ar mais limpo, um fluxo de ar mais limpo para o seu carro, já que nesse modelo nós temos os túneis de Venturi abaixo da sua asa. A asa traseira é bem diferente do que nós estamos acostumados a ver, é uma peça inteiriça pelo jeito, num formato de caixa, ou seja, não tem end plates. Hoje nós vemos as asas da Fórmula 1, né? Geralmente tem uma end plate de cada lado, a asa por si em cima junto com o DRS. Nós temos esse formato de caixa para ajudar, principalmente a parte inferior, também para ajudar nessa questão de selar o difusor, impedindo que o ar com maior pressão entre no difusor. E uma coisa importante, não existe o DRS nesse modelo, então há uma possibilidade do DRS desaparecer da Fórmula 1 em 2021, já que os carros poderão seguir um ao outro com mais facilidade. Lembrando que o DRS ele é um dispositivo de ultrapassagem para ajudar em ultrapassagem, só que em sua natureza ele é uma tentativa de neutralizar a turbulência do carro A para o carro B. Como eu falei, os pneus são os grandes vilões da questão aerodinâmica da Fórmula 1. Então, para 2021, nós temos um disco na roda para impedir qualquer efeito de desvio do fluxo lateral. E também o Tire Squat, então esse disco deve ajudar nessa questão. Isso pode causar um certo problema de superaquecimento nos freios, mas muito provavelmente a Fórmula 1 está trabalhando nessa solução. E ao mesmo tempo existe uma peça aerodinâmica acima dos pneus. Essa peça, pelo jeito, vai ser a mais polêmica. Essa peça serve para diminuir a turbulência dos pneus dianteiros para o resto do carro, diminuir o tire squirt e qualquer possibilidade que os times tenham de usar o desvio do fluxo lateral. E para finalizar, existe a possibilidade da Fórmula 1 ter espelhos retrovisores eletrônicos. Os pilotos vêm reclamando que está cada vez mais difícil conseguir enxergar o que está acontecendo atrás dos carros pelos espelhos retrovisores, e existe a possibilidade da volta da suspensão ativa, mas uma nova configuração. E aí, amigo cabeça de gasolina, muita coisa, né? O que dá para melhorar? Qual que é a sua ideia para deixar a Fórmula 1 mais competitiva no sentido dos carros? Coloca aqui na caixa de comentários, tudo bem? E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!